Bô Tem Medo é uma das piores sensações que pode se ter numa sala de cinema. Um filme que começa bem, que promete muita coisa e de repente ele tenta ir para todas as direções possíveis, tenta ser extremamente profundo e metafórico. Calma, que eu já falo melhor o que eu achei desse filme. Eu não vou abordar mais uma vez aqui a questão da A24, que eu tenho falado bastante nos vídeos pra vocês, a questão que muita gente chama de terror elevado, pós-terror, etc. Que eu gosto da A24, eu reforço isso, eu gosto de grande parte dos filmes, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de problema com essa rejeição ao gênero puro, digamos assim, ao gênero mais frontal, ao gênero mais direto, o que antes os filmes da distribuidora não tinham, inclusive os filmes anteriores do Ari Aster, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de Midsommar e eu gosto mais ainda, bem mais ainda, de Hereditário. Tem crítica dos dois aqui no canal, que são filmes que sim, abordam questões psicológicas, abordam questões dos personagens, traumas acima de tudo, temáticas que vão retornar bastante aqui nesse filme, mas eles não têm medo de serem filmes de terror acima de tudo, né? Filmes frontais, filmes gráficos, filmes que são filmes de gênero acima de tudo. Mas na empresa, cada vez mais, os filmes parecem rejeitar o terror como se fosse algo menor. E eu sinto que Bô Tem Medo vai muito por esse lado aqui, né? Um filme que remete a outros filmes da A24, como por exemplo o recente Man, que eu não gosto nada também, que mais um diretor, Alex Garland, que eu gosto dos filmes anteriores dele, mas não gosto desse filme, entre outros filmes, que é essa ideia de você rejeitar o terror e ir para um lado menos frontal, menos evidente, menos um lado de gênero e mais um lado puramente metafórico e psicológico apenas. Só que o mais frustrante para mim desse novo filme do Ari Aster é que ele inicialmente ele vai por esse caminho mais direto, que eu chamo aqui de um caminho mais frontal, um caminho de buscar mais essas sensações diretas no espectador. Então a gente tem aqui quase uma primeira hora, né? O filme ele tem uma primeira hora que é quase toda focada em uma mesma situação, que vai funcionar justamente para criar essa angústia na gente, esse desespero de parecer que as coisas não vão dar certas. Ainda que tenha esse lado mais metafórico do mundo caótico, de tudo pela ótica desse personagem e a confusão mental dele que vai gerar tudo aquilo, ele consegue provocar de forma direta no espectador essas relações. Então a chave que some de repente e aí a gente começa a ver o desespero do personagem, ou ele vê pessoas entrando no prédio dele de longe, ele não pode fazer nada. Como ele consegue encenar isso muito bem, o Ari Aster, ele é um diretor muito talentoso. Então ele vai usar muito do ponto de vista, ele vai usar muito da panorâmica rápida para mudar de direção. Então muda rápido para um personagem vindo em direção a ele, por exemplo, ou principalmente o uso do som fora de campo. Então aquele som que a gente sabe que tá ali, mas que a gente não tá vendo nada, ou a gente não tá vendo de onde é a origem daquele som. O que vai surgir inicialmente aqui nessa ideia de parto, que começa tudo escuro, só que a gente já tá escutando os sons, a gente já tá escutando as conversas, só que a gente não tá vendo nada daquilo, e vai se estender bastante durante essa é quase um primeiro ato, né, mas na verdade é uma primeira hora, porque o filme depois ele vai se dividir quase que em vários atos, ou em várias situações, ele vai para vários caminhos diferentes. Então eu gosto muito de tudo isso que envolve o personagem ali na relação com o apartamento dele, com a vizinhança dele, ele tentando viajar e não conseguindo por todas essas coisas que vão aparecer no caminho, e como o Ari Aster consegue criar toda essa confusão mental no personagem, dizer aquilo que ele quer dizer metaforicamente falando, só que ainda assim ele consegue provocar essas sensações no espectador. É muito angustiante essa primeira hora de filme. E é aí que entra pra mim o grande problema. Parece que o filme ele cada vez, gradualmente, mas chega um momento que acontece quase que do nada, né? Depois que ele passa por aquela família, parece que ele começa a rejeitar esse lado mais frontal, essa sensação mais frontal, para ir apenas se sustentar pela metáfora. E isso é uma coisa que me incomoda muito nos comentários, algo que aconteceu bastante com o vídeo de Bardo, e eu acho que tem uma relação muito grande entre esse filme e Bardo também, que é a ideia de, você não gostou porque você não entendeu.
Definitivamente não é o caso. Esse filme eu nem acho ele tão difícil de entender, porque por um lado ele vai trabalhar essas metáforas, vai trabalhar esses simbolismos, o lance, por exemplo, da mãe sem rosto que esse personagem está procurando, e aí a gente vai ver vários personagens em teatrinhos, por exemplo, sem o rosto, entre muitas outras coisas. Por mais que tenha esses simbolismos, ainda assim o filme ele se explica bastante, ele se repete bastante também a partir dessa segunda hora, depois dessa primeira hora de filme. Então o problema aqui está longe de ser o entendimento. O que ele quer dizer, essa construção quase de olhar para sua própria vida, olhar para os seus próprios traumas, para suas relações e tudo mais, algo que ele já tinha feito em certa medida com Hereditário e Midsommar, não é difícil de entender e tematicamente não é o problema, mas sim a abordagem que ele vai dar para tudo isso, que funciona para mim muito bem em Midsommar e principalmente em Hereditário. Aqui ele vai meio que adotar aquele lance de parecer que o diretor tá só batendo palma para ele mesmo. Olha só como eu sou capaz de compor um belo plano, e tem belos planos aqui. A fotografia do filme isoladamente ela é linda, mas ela funciona justamente nesse sentido oposto e para mim muito negativo de tentar criar tudo de uma forma meio austera, tudo tem que ser muito poético, tudo tem que ser muito metafórico, nada pode ser direto como é no primeiro ato. E aí o filme se constrói quase como essa odisseia que se parece muito, como eu disse, com um bardo nesse sentido, que usa da ideia do surrealismo apenas como uma muleta. Olha, é surrealista, então eu posso fazer tudo, nada precisa fazer sentido, e tudo bem, porque o que importa são essas mensagens, né? Não é só uma mensagem, mas são essas mensagens finais, e aí o filme ele vai atirar para todos os lados possíveis e imagináveis. Vai atirar para Bardo, por exemplo, ou para o surrealismo de forma geral, ou ele vai atirar, que Bardo também é um filme que eu não gosto, ou ele vai atirar para o Show de Truman, ele vai atirar para Cronenberg, ele vai atirar para todos os lados possíveis. Essa ideia de fazer algo diferentinho para falar de algo que é muito básico, muito essencial do ser humano, dessa psicologia do ser humano, e ele vai cada vez mais puxar essa corda para falar, olha só como eu sou capaz de fazer isso de uma forma muito inteligente e tudo mais. Para mim aí tudo se perde em um diretor que começa apenas a bater palma para ele mesmo. Isso para mim é muito problemático. Eu acho que tem muitos diretores que sabem lidar muito bem com o sucesso. O Ari Aster, eu achava que ele sabia lidar muito bem com o sucesso, e a primeira hora de filme principalmente mostra que ele é muito talentoso. Só que parece que ele vai caindo nas próprias armadilhas que ele vai criando. Mais uma vez, de usar o surrealismo apenas como uma muleta para criar metáforas atrás de metáforas. Tudo é um simbolismo. Tudo é um simbolismo para dizer algo maior. Ele acha que ele está dizendo algo super profundo, só que na prática, até quando esse algo é profundo, ele é repetido à exaustão, ou ele é explicado à exaustão. Sobretudo essa relação mãe e filha aqui, que ele bate na mesma tecla umas 10 vezes durante todo o filme, durante todo o trauma do filme, e quem acaba sendo prejudicado de tudo isso é o Joaquin Phoenix, que é um personagem que é quase uma criança ali, né? Ele tem que atuar quase como se fosse uma criança, e nessa proposta toda ele é um personagem que apenas reage, e reage sempre meio que de uma forma não muito expressiva, sempre com uma cara meio de medo e tal. Ele não faz muita coisa, então ele acaba ficando a atuação dele acaba ficando nessa proposta meio austera da direção, que funciona até bem nessa primeira hora, quando a gente sente o desespero dele vendo toda aquela situação, mas depois acaba sendo algo meio sem vida, como acaba sendo também todo o filme um pouco sem vida nesse sentido. É quase como se essa busca pelo profundo, essa busca pelas metáforas, tirasse o lado mais sensorial que o cinema é capaz de propor. Ele sai do tentar provocar algo na gente e fica só no discurso, ora de uma forma mais evidente, ora de uma forma quase sempre de uma forma mais bela, mais metafórica, cheia de simbolismos, que eu falei aqui várias vezes. Então é bem frustrante de onde parte Buiu Sem Medo e para onde ele vai, e como o Ari Aster se perde num caminho que ele vai rejeitando o gênero
constantemente aqui para ir para um lado do drama psicológico, essa ideia de muitos filmes da A24 que o drama psicológico com metáforas é arte pura e o filme de gênero é uma arte menor. Isso é extremamente problemático, a gente sente isso muito, eu sinto muito isso aqui em Bull Tem Medo. Quando ele vai pro filme de gênero, ele funciona, ele consegue provocar sensações na gente. Quando ele sai disso, ele vira um filme vazio até, em certo sentido. Então, não gostei de Bull Tem Medo, gosto muito dos outros filmes do Ari Aster, fico bem frustrado com o resultado desse daqui. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se você já viu, o que você achou, ou se você tá vendo esse vídeo antes de assistir, o que você espera do filme e tudo mais. Espero não fazer vocês não irem pra sala de cinema, porque eu acho que vocês sempre tem que ir e assistir e tirar as próprias conclusões de vocês. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, você também pode ajudar a gente, tem o nosso Pix aqui na descrição e também pode virar membro do canal que tem conteúdo exclusivo para os membros. Por hoje é isso e corta.